Amém? Pastor Aloysio trouxe esse material. Engraçado que nós já vimos falando algumas coisas a respeito durante todo o processo. Até contei um testemunho aos irmãos de uma criança que havia acordado chorando no dia do primeiro turno das eleições. E que aquilo me preocupou em relação à questão dos exageros. E pastor Aloysio então trouxe essa direção. Achei assim que realmente isso é proteção para a vida da igreja. Quantos se abrem para isso? Isso é proteção para a vida da igreja. Eu me lembro de dizer em uma das lives que nós fizemos do jejum, um dia nós estávamos orando, algo que ele colocou aqui nesse material. Eu disse: as pessoas estão confundindo a nação com a igreja, porque existem coisas que é para a igreja e não para a nação. Você entende isso, querido? Mas eu quero ler então. Diz assim: amado irmão, não vou só ler, quero compartilhar com você. Amado irmão, nós vivemos dias angustiantes e proféticos. Infelizmente, o resultado do último domingo foi frustrante para alguns, mostrou o desejo de outros, e nós devemos respeitar isso. Olha para cá, eu preciso da sua atenção. É normal ficar triste, mas não fique desanimado ao ponto de desistir da luta pelos valores em que acreditamos. Não desanime. Independente, querido, de quem for o presidente, o nosso trabalho continua. E um dos valores mais importantes que nós defendemos é a liberdade de culto e de expressão. Quantos dizem amém a isso? Mas lamentavelmente vemos irmãos clamando por uma ditadura. Isso é absolutamente contraditório. A democracia é o melhor sistema para se viver e para se edificar a igreja pela pregação do evangelho. Diga: pela pregação do evangelho. Um presidente não possui tanto poder como alguns imaginam. Nós precisamos nos lembrar que somos igreja e não um partido político. Cabe a nós um ministério de intercessão pelo país, pelos cristãos que estão no poder, pelos problemas que afligem o povo. Temos também um ministério profético, que denuncia corrupção, injustiça, mas principalmente anuncia o evangelho da graça, ensinando cada crente a vida plena em Cristo. Você pode dizer amém? A vida plena em Cristo. Sempre vamos nos posicionar contra práticas e ideologias que contrariam a vontade de Deus revelada na Escritura. Mas nunca nos esqueçamos, somos pela verdade do evangelho. Somos pela verdade do evangelho. Somos cidadãos nesse mundo e como tal podemos ter uma posição política, mas isso não deveria nos embriagar ao ponto do que temos visto nesses dias. Eu te exorto no nome de Jesus, saia da embriaguez e venha para a lucidez da luz do evangelho. Saia da embriaguez e venha para a lucidez da luz do evangelho. Você não é um militante político, você é um embaixador do reino de Deus nessa terra. Você é um embaixador do reino. Evidentemente, existem cristãos que foram especialmente vocacionados à carreira política. A esses nós apoiamos, desde que eles não se afastem dos valores que defendemos. Devemos ter cristãos envolvidos em partidos, em sindicato, associação, em todos os poderes. Mas eles nunca podem se esquecer que a sua verdadeira missão é influenciar para que vivemos uma sociedade alinhada com os princípios morais da palavra no espírito do evangelho. No espírito do evangelho. Nessas eleições, a igreja evangélica ganhou e perdeu. Nessas eleições, a igreja evangélica ganhou e perdeu. Ganhamos no sentido que elegemos um Senado, uma Câmara de Deputados majoritariamente conservadora. Isso significa que dificilmente alguém tem poder ilimitado para aprovar todo tipo de lei. Mas perdemos porque muitos se tornaram tão militantes que em suas igrejas qualquer pessoa que manifeste outra opinião é excluída ou convidada a se retirar. Isso contradiz ao chamado para o ministério da reconciliação. E isso fere a unidade da igreja.
Quantos dizem amém? Isso contradiz ao ministério da reconciliação e fere a unidade da igreja. O que nos une é Cristo e não a nossa posição política. O que nos une é Cristo. Mesmo tendo opiniões diferentes, devemos adorar juntos. O fato de muitas igrejas terem tomado publicamente posição partidária afastou grande parte dos crentes da igreja. Nós não defendemos partidos, nós defendemos valores. Nós defendemos valores. Precisamos rapidamente voltar ao bom senso. Nós precisamos rapidamente voltar ao bom senso. Nós não podemos perder de vista a realidade do mundo espiritual. Como reino da luz, nós precisamos combater a força de Satanás, mas fazemos isso essencialmente com armas espirituais, oração e pregação do Evangelho, oração e pregação da palavra. A luta por um sistema mais justo e por leis mais justas não é suficiente para mudar o país. Nós precisamos que haja conversão e novo nascimento. No final, o que vai fazer a diferença é novo nascimento, e ele só acontece pela pregação do Evangelho da graça, só acontece pela palavra. Nós precisamos lembrar que o Senhor governa a história, precisamos nos lembrar que o Senhor governa a história e que esse mundo vai passar. Nunca se esqueça que esse mundo está entesourado para o fogo do juízo, mas nós aguardamos a nova Jerusalém que descerá do céu. A igreja não está aqui para reformar o mundo não pode ser reformado. A igreja não está aqui para isso. O nosso trabalho é tirar os homens da escravidão do diabo e conduzi-los ao reino de Deus. Esse é o nosso trabalho. Nós não estamos aqui para reformar esse mundo, mas para trazer esse mundo ao reino dos céus. Para trazer ao reino dos céus. No Velho Testamento, a nação inteira de Israel era o povo de Deus. Naquele tempo, tratar com o povo de Deus era tratar com a nação. Mas no Novo Testamento isso mudou. Nós somos a igreja, a eclésia. Significa chamados para fora. Diga, chamados para fora. Hoje a nação de Deus é apenas a igreja. Olha para cá. Hoje a nação de Deus é apenas a igreja. 1 Pedro 2,9. Eu sei que muitos oram pelo Brasil como se o país fosse uma nação eleita, mas isso é um engano. O centro da obra do Espírito Santo é gerar a igreja. A igreja são aqueles que foram chamados para fora do Brasil. Sei que isso pode te escandalizar, mas nós estamos aqui, mas nós somos de fora. Quantos entendem isso? Diga amém. Nós estamos aqui, mas somos de fora. É claro, querido, nós temos valores morais, mas não devemos transformá-los em paixões. Ei, nós temos valores morais, mas não devemos transformá-los em paixões. Cristo deve ser o centro da nossa pregação. Cristo deve ser o centro. Eu sei que isso pode te surpreender, querido. O nosso alvo como igreja não é mudar o Brasil, mas é levar os brasileiros ao céu. Esse é o nosso alvo, querido. Se você é de direita ou de esquerda, essa opção é sua, mas a vida da igreja é Cristo, tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Eu sei, querido, que as condições atuais são desafiadoras, mas antes de se preocupar com as condições, tenha um comportamento correto diante delas. Tenha um comportamento correto diante das condições, querido. Temos visto pessoas falarem de forma desrespeitosa a respeito de governantes, a respeito de juízes. Esse não é o nosso espírito. Nós cremos que temos de nos submeter a autoridades. Romanos, 1 Pedro 2 diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer a autoridade como enviada por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Honrai o rei. Querido, o campeonato acabou, mas se o juiz errou na partida, não somos nós quem anulamos a partida, e nem por isso nós vamos encerrar a nossa carreira. Quantos entendem isso? Diz amém. Entenda, querido, a própria Constituição, ela prevê, existem instituições, existem regulamentos. Então, querido, fique em paz,
Quero te dar uma palavra: fique em paz, descansa seu coração. Descansa seu coração. O primeiro dever do crente é orar a favor dos que estão investidos de autoridade. O segundo dever é votar. O terceiro é se informar. E o quarto é se candidatar a cargos públicos. Mas eu quero advertir aqueles que de alguma forma acabam se envolvendo. Quero advertir sobre os riscos desse envolvimento. O principal risco, querido, é você se embriagar com o sistema desse mundo. O principal risco é você se embriagar com esse mundo. E eu penso que nós estamos vivendo momentos assim. Os irmãos estão embriagados com as coisas desse mundo. E quando nós nos embriagamos, nós nos tornamos mundanos. Nós nos tornamos mundanos. Nunca tente transformar a mensagem do Evangelho, querido, em uma ideologia política. Nunca tente transformar a palavra em ideologia. Infelizmente, muitas igrejas estão abandonando a verdade, trabalhando para que o Brasil se torne uma Suíça ou uma Suécia dos trópicos. Isso não é reino de Deus e nem o nosso papel. Nós somos igreja, nós não somos uma ONG social. A nossa meta é a transformação do indivíduo, é a transformação de vidas e não da sociedade. Quantos entendem isso? Diga amém. Nossa meta é transformar vidas. Quando Jesus disse aos discípulos que se lembrassem da mulher de Ló, é uma surpresa, porque o que essa mulher tem de expressivo para nos ensinar? O que essa mulher tem de expressivo para ensinar a nós, querido? A razão é que ela foi a única pessoa que Jesus falou que era para se lembrar. Está lá em Lucas 17, 32. Jesus, ele diz: lembre-se da mulher de Ló. Eles saíram de Sodoma, mas aconteceu que no meio do caminho a mulher de Ló olhou para trás. E esse olhar para trás, querido, antes de tudo é um apego a esse mundo. Olha para cá. Esse olhar para trás, antes de tudo, é um apego a esse mundo. Aquela mulher olhou para trás lamentando tudo aquilo que ela havia deixado. Um crente, querido, ele não vai sofrer o juízo que virá sobre esse mundo, mas ele pode sofrer perdas pelo apego a esse mundo. Quantos entendem isso? Diga amém. Ele pode sofrer perdas pelo... A mulher de Ló, ela tinha suas raízes muito apegadas a esse mundo. Era muito forte. A condição, querido, para o arrebatamento é o desapego a esse mundo. A condição para que sejamos encontrados vencedores é sermos desapegados, querido. Nós trabalhamos, ganhamos dinheiro, mas não somos apegados a isso. Somos brasileiros, votamos, escolhemos político, mas não tenha muito cuidado para isso não se tornar uma paixão para você. Isso não tornar um vício. Ei, quando nós nos apaixonamos com essas coisas, a Bíblia diz que nós nos tornamos mundanos. Mundanos. E sabe, o mundo não é um lugar, querido, o mundo é um espírito. O mundo é um espírito, e não é um lugar. De nada adianta a gente se fechar dentro do prédio da igreja, achando que estamos separados, mas se o nosso coração estiver preso a essas coisas, se o nosso coração estiver preso a isso. O segundo significado da atitude da mulher de Ló foi a tentativa de retroceder. Olhar para trás, fala que ela tentou retroceder. A mulher de Ló, querida, a Bíblia fala que ela se tornou uma estátua de sal. É o exemplo de um crente que se tornou insípido, perdeu o sabor. Ele é sal, mas não serve para nada, porque se tornou insípido. Uma estátua não serve para salgar nada. Então, querido, nós precisamos vigiar para não ficarmos embriagados. Quantos estão comigo? Diga amém. Nós precisamos vigiar para não ficarmos embriagados. Quando o Senhor fala de orgia, embriaguez, Ele não está falando de bebida alcoólica. Ele está dizendo das preocupações desse mundo que produzem um torpor semelhante à embriaguez. As preocupações desse mundo que nos deixam embriagados. E aí nós perdemos a noção dos valores espirituais. Nós perdemos a noção, querido, do ministério para o qual nós fomos chamados. No último domingo, nós recebemos muitas mensagens, ligações de irmãos que estavam chorando muito. E alguns testemunharam que no outro dia ainda estavam chorando.
Eu não sei se algum dia eles oraram e choraram pela obra de Deus como eles choraram pela política. Não sei se algum dia eles choraram tanto assim, de forma inconsolável, como estavam chorando por causa de uma eleição. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Eles acreditam mesmo, eles acreditam mesmo que um homem pode mudar o Brasil? Que um homem pode mudar essa nação? Isso é embriaguez. Isso é embriaguez. Todo crente precisa votar, participar da política, mas quando isso se transforma em uma paixão, isso se torna embriaguez. Isso se torna embriaguez. Nós precisamos vigiar, querido, porque as coisas desse mundo, elas são facilmente embriagantes. Elas são facilmente embriagantes. Dinheiro, profissão, carreira, política, podem nos fazer olhar para trás, lamentando o juízo de Deus, que certamente virá sobre as nações. Quantos entendem isso? Eu sei que pode parecer uma palavra difícil, mas é uma palavra importante, para retomar o seu foco, amém? Para que você possa ser realinhado naquilo que Deus tem para a sua vida, amém, querido? Ontem eu vi um pastor compartilhando algumas dicas. Sai de todo grupo de WhatsApp que só fala de política. Tira algumas pessoas do seu Instagram. Se você não quiser deixar de seguir, eu até estava dando uma dica para os irmãos. Se você não quiser ser tão desrespeitoso, silencia. O meu tem um monte silenciado. Você não precisa deixar de seguir, silencia. Faz calar a voz. Dentro da sua casa, se começar, você fala, gente, vamos mudar de assunto. Quantos entendem isso? Diga amém. Queridas, as pessoas estão embriagadas. Você não pode cair nisso. Amém? Fique de pé, eu acho que nós temos que orar.